Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, da cidade de Gravatá, Pernambuco, com renovada alegria. E desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. O amor, cantado em verso e prosa pelos poetas, continua sendo o grande desafio humano de realização. Fácil é dizer eu te amo. Difícil é realizar esse amor com dedicação, renúncia, paciência. Esta é a mensagem da benfeitora Glorinha para todos nós, nesta tarde em que examinaremos o assunto amar o próximo como a si mesmo. E a base evangélica desta reflexão vem dos evangelhos de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39, de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 31, de João, capítulo 15, versículo 12, e na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos 8 a 10. O ponto comum nessas citações evangélicas é amar a Deus e ao próximo. Por outro lado, a base doutrinária vem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, cuja temática central é amar o próximo como a si mesmo, o mandamento maior. Uma pergunta inicial para todos nós. O que foi por nós aprendido sobre o amor na religião, qualquer que seja ela? Se formos falar da religião católica, formos falar do cristianismo de uma forma geral, dos evangelhos, vamos precisar lembrar do que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40. O evangelista diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o que chama a atenção são as três referências que Mateus coloca neste amor a Deus. De todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Essa diferença entre alma e espírito. Pessoalmente, sabemos nós que a diferença entre alma e espírito é que o espírito está desencarnado, a alma é o espírito encarnado. Mas o que chama atenção é escrever de todo o teu coração ou de toda a tua alma. Todo e toda. Significa dizer que não há regime de exceção. Não pode haver nenhuma conveniência para exercício deste amor. A esse propósito, o benfeitor Emmanuel, benfeitor de Chico Xavier, assinala no capítulo 1 da obra Encontro Marcado. Vejamos o que nos diz Emmanuel. Quantas vezes terás dito que amas a Deus e te dispões a servi-lo? E quantas outras tantas terás afirmado a tua fé na providência divina? Emmanuel começa então com duas perguntas que de alguma forma podem nos deixar com dificuldade de responder.
Porque é fácil dizer que ama a Deus. O problema é servir a Deus. Servir a Deus é cumprir fundamentalmente as leis divinas. Servimos a Deus quando servimos ao próximo. E o Emmanuel também cobra essa questão nossa de afirmar a fé na providência divina. Mas quando chega na hora H da dificuldade, muitas vezes, no quesito fé, acabamos falhando. Mas o Emmanuel diz mais. Provavelmente, porém, não te puseste ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que o Todo-Misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou tarefas de cooperação com a sua infinita bondade, junto de causas, organizações, situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. É fato que muitas vezes as criaturas dizem, mas como é que eu vou demonstrar esse meu amor a Deus? O que é que eu preciso fazer pelo próximo? O Emmanuel está dizendo, olha, Deus tem enviado muitas oportunidades para ti, para seres um cooperador na obra divina, para sermos efetivamente co-criadores. E aí parece que a coisa fica mais difícil. Como seremos eventualmente, efetivamente co-criadores? Como poderemos ajudar as criaturas, manifestando o nosso amor ao próximo, através da nossa assistência, através da nossa intervenção, no sentido de prover melhoria a todos aqueles que sofrem? Mas vamos voltar lá ao Evangelho de Mateus, seguindo lá a sua narrativa. Jesus acrescentou a resposta dada ao doutor da lei. O segundo é semelhante a esse, porque o que Mateus está dizendo nesse capítulo 22, versículos 37 a 40, é a resposta de Jesus ao doutor da lei quando perguntou qual o maior mandamento. Jesus disse, então, é amar a Deus sobre todas as coisas, e que esse era o primeiro mandamento. Ele agora está dizendo, o segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, dependem toda a lei e os profetas. Toda a obra divina se consagra, em termos de exigência para nós humanos, no cumprimento deste amor a Deus e amor ao próximo. Ninguém poderá dizer que ama ao próximo sem amar a Deus, ninguém poderá dizer que ama a Deus sem amar ao próximo. Eles são altamente vinculados, não há circunstância de exclusão. Mas você pode estar dizendo, mas é muito difícil. Mas nunca se disse que foi fácil ou que é fácil. Há um grande desafio. Eu creio pessoalmente que o grande desafio dessa prática de amor está narrado no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Também uma fala de Jesus. Jesus disse, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Temos aqui a chancela do Mestre, temos aqui a orientação e a referência. A chancela, quando ele diz, o meu mandamento é este. A orientação, quando ele diz que vos ameis uns aos outros. E a referência, quando ele diz, assim como eu vos amei. Ele está servindo de guia e modelo para este amor ao próximo que ele deseja que nós pratiquemos.
Se amar a Deus é mandamento da lei mosaica, amar ao próximo traz essa chancela de Jesus, quando ele diz: o meu mandamento é este. Mesmo que as narrativas de Mateus e Marcos tragam a recomendação expressa: ama teu próximo como a ti mesmo, agora em João, no Evangelho de João, é um elemento novo que é a referência. Como eu vos amei, algo que não está nos Evangelhos de Mateus e Marcos. Então a nossa referência de amar ao próximo é o próprio Jesus, a nós apresentado como guia e modelo para o homem. Agora, se ele é a referência, cabe a pergunta: como é o amor de Jesus? Como entender o amar como Jesus amou? Que está lá na música do Padre Zezinho. Didaticamente, eu creio que para entendermos essa questão, nós precisamos recuperar os 7 tipos de amor descritos pelos gregos. O filáusia, que é o amor próprio, o pragma, que é o amor baseado em compromisso, o ludus, que é o amor lúdico, eros, o amor apaixonado, filia, amor entre amigos, storge, amor parental, e ágape, amor incondicional. Mas você pode estar a perguntar: o que significa cada tipo de amor desses aí descrito pelos gregos? Vamos então dar uma breve síntese desses tipos de amor. O filáusia, que é o amor próprio. O amor próprio não é um conceito novo, como evidenciado pelo fato de os gregos antigos terem uma palavra para descrevê-lo, que era filáusia. O termo abrange 2 conceitos. Primeiro é aquele amor saudável, à base da confiança. E o outro é do autocuidado, que reforça a autoestima. O segundo assenta no egoísmo, que pode procurar prazer, fama e status. Pode até ser a base do narcisismo. São coisas bem distintas, 2 conceitos. O amor saudável, à base da confiança e do autocuidado, mas também um amor egóico, que procura as coisas só para si, procura para si o prazer, a fama, o status. E nesta definição dos gregos, esse tipo de amor filáusia, esse tipo de amor próprio, nesta perspectiva egóica, ele pode definir o narcisismo. O segundo tipo é o pragma, o amor comprometido ou o amor companheiro. Pragma descreve o amor baseado no compromisso, na compreensão, nos melhores interesses a longo prazo, como, por exemplo, construir uma família. Quando você resolve construir uma família, você, ainda que não o conheça com este nome, mas você desenvolve interiormente esse amor do tipo pragma. De onde vem a palavra pragmático? Com o passar do tempo, à medida que os parceiros começam a honrar-se, a respeitar-se, a estimar-se um ao outro, aceitando as suas diferenças, aprendendo a firmar compromisso, aquele amor inicial que atraiu as criaturas, que foi o amor eros, daqui a pouco vamos vê-lo, se transforma em pragma. O pragma é o amor eterno, enraizado em sentimentos românticos e de companheirismo. Agora, ele dá muito trabalho para ser construído, porque ele tem uma exigência que talvez seja a mais difícil de compreendermos, que é a da aceitação das diferenças. O terceiro tipo é o ludus, ou o amor lúdico e sedutor.
É um amor sem compromisso. É um amor que se sente numa aventura casual, sexual, excitante, sem nenhuma implicação de obrigação. De todas as palavras gregas para amor, esta, mais do que outras, vem sem qualquer apego a eros ou filia. Sem qualquer apelo. E logo a seguir eu vou falar sobre o filho e você vai entender. É um amor sem compromisso. Ama-se apenas naquele momento. Evidentemente que não está amando. Você pode até estar gostando muito do que está fazendo, mas para daí dizer que é amor, a diferença é grande. O outro tipo é o filia, o amor da amizade íntima, autêntica. Esse tipo de amor é caracterizado pela intimidade, pelo conhecimento, pelos laços entre as almas. É um amor encorajador, gentil, autêntico. As qualidades que prevalecem em grandes amizades, independentemente de ser com um melhor amigo platônico ou um parceiro romântico. Não precisa obrigatoriamente ser isso. Esse tipo de amor, o filia, se baseia também na boa vontade. Em você sempre quer o bem do outro, o melhor para outra pessoa. Os gregos diziam que filia é uma conexão semelhante à de almas gêmeas. Uma parte destino, outra parte escolha. Lembrando aquela diferença do amor lúdico, não tem nada a ver com esse apego a eros ou filia. O outro tipo é o amor storge, também dito amor familiar incondicional. Amor entre irmãos, entre parentes, entre familiares. O storge diz respeito ao amor protetor baseado no parentesco que muito provavelmente sente pelos seus familiares. O amor storge é movido pela familiaridade e necessidade e às vezes é considerado até um amor unilateral. Num consórcio, apenas um trabalha nessa questão do amor storge. Basta pensarmos, por exemplo, numa mãe que ama o filho antes mesmo dele ter consciência suficiente para amá-la de volta. A mãe, desde o momento que fica grávida, já começa a amar o seu filho. Mas o filho só vai poder responder esse amor depois que ele nascer, que ele crescer um pouco, tiver razão, que ele tiver entendimento, e aí ele vai entender o que significa este amor storge. E o último dos amores descrito pelos gregos é o amor ágape, dito amor empático e universal. Os gregos diziam que ágape é um amor pelos outros, incluindo Deus, a natureza, os estranhos, os menos afortunados. Por isso que ele é dito universal. Geralmente é um amor empático pela própria humanidade, independente de quem seja a criatura, e que pode, inclusive, esse amor, ter uma ligação com o altruísmo. Por quê? Porque o amor ágape envolve o cuidar e amar os outros sem esperar nada em troca. Esta talvez seja, talvez não, com certeza, seja a grande característica do amor ágape. Não esperar nada em troca. E esse amor deveria ser a base das grandes sociedades, das grandes comunidades. Esse é verdadeiramente o amor de Jesus. Aquele amor descrito por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 8. Vamos observar que o apóstolo dos gentios descreve o amor ágape como algo que é paciente, benigno, que não inveja, não se vangloria, não se orgulha. E acrescenta algo
absolutamente fantástico a esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ora, conhecendo agora essas características dadas pelos gregos e conhecendo também essa opinião de Paulo na primeira carta aos Coríntios, eu lhe pergunto: Jesus amou assim? Jesus nos ama desta forma? Claro que sim, sem nenhuma dúvida. Esse amor deve ser o alicerce de todas as nossas ações, de todos os nossos relacionamentos, refletindo o caráter de Cristo em nossas vidas. E mais, influenciando as pessoas ao nosso redor. Porque o amor ágape, ele tem esta capacidade de influenciar os que estão em nossa volta. Vamos recordar algo que está escrito também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O evangelista escreveu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante. Vamos lembrar que até Jesus a ideia das criaturas era de que morria e acabava tudo. Não tinha essa ideia de que o espírito permanecia e seguia, depois de deixar o corpo físico, seguia o seu processo evolutivo. Quando João registra que Deus deu ao mundo o seu Filho unigênito, na realidade nós estamos diante de um exemplo de amor sacrificial e incondicional. A prática do amor ágape significa escolher amar, mesmo quando não é fácil ou conveniente. Sim, porque é um amor que ultrapassa os sentimentos e se torna um compromisso genuíno de viver como Jesus viveu. O amor ágape é um estilo de vida. Ele não é apenas um tipo de amor, ele é um estilo de vida. Ele deve ser o alicerce de tudo que pensamos, de tudo que fazemos, de tudo que sentimos. Como eu disse anteriormente, porque será o próprio reflexo do Cristo na nossa vida. E a partir daí, então, nós vamos poder influenciar outras pessoas que estejam ao nosso derredor. E aí, pensando em nós espíritas, a grande tarefa do verdadeiro espírita é aprender a amar e desenvolver a caridade. Algo que deve vir naturalmente quando se aprende a amar. É uma consequência natural. Vejamos agora a essência do amor na perspectiva espírita. Segundo a doutrina kardecista, a essência do amor é a manifestação do divino em nós. É um reflexo da criação, uma energia que pode ser sentida em cada gesto de bondade, em cada ato de compaixão, em cada sacrifício feito por amor ao próximo. E aí eu vou relembrar mais uma vez a questão das mães. O amor é a força que nos conecta a Deus e a todos os seres, mostrando que, em última análise, todos, sem exceção, somos parte de uma mesma essência, a essência divina. E essa visão, esse aspecto, nos convida a ver além das aparências e a cultivar um amor
que seja livre de possessividade e de egoísmo. E a partir dessa compreensão, evidentemente, o amor se torna um convite à prática do altruísmo e da caridade, sim, porque se não tem possessividade, não tem egoísmo, a tendência natural é que emerjam o altruísmo e a caridade. O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, nos ensina que amar é também agir, estar disposto a ajudar o outro em suas necessidades. E aqui aparece uma palavra importante: disposto, disposição. Nós temos efetivamente vontade de fazer. Estarmos vocacionados para esta ajuda. Disse que o amor verdadeiro se expressa na disposição de se sacrificar pelo bem do próximo, se expressa na compreensão das dores alheias, se expressa na busca da justiça e da equidade. Evidentemente que isso constitui uma dinâmica. É essa dinâmica que torna os relacionamentos não apenas momentos de prazer, como foi falado logo no início, mas uma verdadeira escola de amor e aprendizado. Todos nós sabemos que, pela lei de ação e reação, quando ajudamos uns aos outros, seja o nosso amigo, um parente, o esposo, a esposa, o filho, nós estamos, em última análise, ajudando a nós mesmos. E esse efeito desta causa chega. Ou chega imediatamente, ou pode chegar até depois de milênios. Mas é fato que um dia nós seremos alcançados exatamente por termos amado verdadeiramente como Jesus amou. A benfeitora de Divaldo Franco, espírito Joana de Ângeles, tem um ensinamento muito precioso na obra O Ser Integral, sobre essa questão do amor. Joana diz assim: há em tudo, então não tem regime de exceção, e todos os seres, a presença do amor. Em um lugar, revela-se como ordem, noutro, beleza, e sucessivamente, harmonia, renovação, progresso, vida, convidando à reflexão. O amor, diz Joana, é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. Olha que interessante. É a grande vacina para todo o mal que possa querer nos alcançar. É a prática do amor verdadeiro, do amor ágape, do amor ágape. Não esqueçamos o aconselhamento do benfeitor Emmanuel no capítulo 4 da obra Pensamento e Vida. Lá nesse capítulo 4, Emmanuel diz: 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí, diz o Emmanuel, o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Olha que interessante. Então, a prática do amor é algo que exige, que requer inteligência e bondade. Inteligência ao fazermos as melhores escolhas. Bondade a termos o foco na melhoria do outro, do próximo. Agora, essas 2 asas são fantásticas: amor e sabedoria. Como diz ele, através do amor valorizamos-nos para a vida, ou seja, nós vamos construindo valor em nós mesmos
E isso é reconhecido e muitas vezes imitado. Ora, o que fizemos nós se não imitar o próprio Cristo? Sim, porque ele, na condição de modelo e guia, ele deixou todas as lições que nós precisamos realizá-las, igualzinho como ele fazia. Eu costumo sempre dizer que a gente precisa tomar cuidado com essa expressão seguir Jesus. Eu, pessoalmente, prefiro imitar Jesus em tudo que Jesus fez. Voltando lá à música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Ele é o modelo e guia, então eu tenho que pautar as minhas condutas exatamente na forma como ele se conduzia nas coisas da vida. E através da sabedoria somos pela vida valorizados. Sim, porque todos nós somos reconhecidos no nosso meio social pela prática, pela sábia prática dos postulados cristãos. Se, claro, nos dizemos efetivamente um verdadeiro cristão. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu fui buscar lá em nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, uma parte de uma instrução do Espírito Lázaro, um dos mais notáveis colaboradores do Evangelho. Porque em determinado momento, ao falar do amor, sobre a lei do amor, Lázaro diz: quando Jesus enunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram e os mártires, embriagados de esperança, desceram aos circos. Lázaro está fazendo uma referência ao que acontecia com os primeiros cristãos na antiga Roma. Somente a força do amor nos dá coragem. Por isso que aquelas criaturas iam para os circos para serem devorados pelas feras ou para serem queimados nos postes com resina. Eles demonstravam uma coragem absolutamente extraordinária. Veja, por exemplo, meu amigo, quando um pai toma seu filho doente e leva para o hospital e deixa que ele seja submetido a uma intervenção cirúrgica, ele faz isso por quê? Por amor. Porque senão o filho morre, o filho fica aleijado, se acaba. Pode ser até que doa muito aquele internamento, aquela cirurgia, acompanhar aquela recuperação, mas o objetivo final é altruístico, é a cura do filho, é ficar livre da doença, do problema. E isso é um ato de amor. Diante de alguém que nos agride, que nos ofende, quando nós silenciamos, por um minuto que seja, esse silêncio tem que ser por amor. Exatamente para que nós não avancemos sobre a criatura como uma fera. Que muitas vezes nós queremos ouvir das pessoas aquilo que nós gostamos de ouvir. E quando vem uma verdade que nos incomoda, nós ficamos aborrecidos. Nós temos que ouvir estas coisas com amor e por amor. Por quê? Porque o amor é realmente a alma da vida. A alma da vida. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema e agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus.
Forte abraço.